Olá, Brasil! Que bom encontrar com você neste domingo, dia 3 de maio do ano de 2026. E aqui estamos, começando mais um dia, mais uma jornada para levar para você todas as informações que estão chegando neste domingo com ordem prioritária. Aqui eu trago para você sempre um compilado e trago junto a notícia que está no título e na capa. Eu convido você para estar junto comigo nesta jornada, onde quer que você esteja, porque, eu tenho anunciado desde ontem, tá? A partir da semana que vem, a partir de amanhã, que já é segunda-feira, o bicho vai pegar em Brasília. Tem muita coisa sendo articulada neste final de semana. Muita coisa. Inclusive com o próprio Davi Alcolumbre. Há uma negociação sendo feita com o Davi Alcolumbre que tudo pode mudar daqui para frente. Sabe por quê? Chegaram à conclusão que o Flávio, de fato, vai ganhar essa eleição. Bom, eu tenho muita coisa para contar para você a partir de agora. Vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar. Inscreva-se em nosso canal, que é importante demais. Agora, detalhe importante, muito importante você fazer o que eu vou te falar aqui. Coloca de onde você está me assistindo, para que eu possa te cumprimentar neste domingo, dia 3 de maio do ano de 2026. Vamos para a notícia, porque o Brasil está pegando fogo. A Justiça americana autoriza que o processo de despejo do master de um prédio na Flórida seja mais célere. Um juiz da Corte de Falências do Estado vem adotando decisões que permitem o avanço do caso. As medidas englobam a insolvência do banco e a recuperação de ativos da instituição no país. O magistrado decidiu que o liquidante e dona do edifício onde o master estava instalado, em um andar e meio, sigam com o acordo. O prédio fica em um dos endereços corporativos mais caros de Miami, uma espécie de Faria Lima da cidade, e nessa semana a Justiça negou o pedido de Daniel Vorcaro para limitar ou impedir o recebimento de intimações. Então o processo está célere nos Estados Unidos e o Banco Master, que já foi dissolvido, ainda é o responsável por esse andar e meio em um prédio em Miami. A Jovem Pan continua acompanhando este caso. Dia histórico. Ayatollah, líder supremo do Irã, foi morto e o mundo comemora. To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. This is the moment for action. Do not let it pass. Esta é talvez a maior bomba que o Donald Trump está jogando contra não só Lula, mas contra todo o sistema que se apoderou desse narco-estado que se transformou o Brasil. E se você não está atento ao que está acontecendo no Brasil, eu vou mostrar para você uma decisão tomada pelo Donald Trump agora, direto da Casa Branca. É uma decisão que assusta a todos, está todo mundo correndo atrás das informações e eu vou te mostrar o elo da decisão do Donald Trump, de tudo o que está acontecendo no Brasil e o que é que vai acontecer daqui para frente. Dia histórico. Ayatollah, líder supremo do Irã, foi morto e o mundo comemora. Mas Eltan, pode um cristão comemorar a morte de alguém? Eu já conto para vocês. Mas agora é breaking news, então para tudo que você tá fazendo, porque a Fox News confirmou no seu site, que eu traduzi aqui pro português pelo Google. Líder supremo do Irã, Ali Khamenei, morreu após um ataque das forças de defesa de Israel atingir um complexo em Teherã, confirma a fonte israelense. Olha aí, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, um militante inflexível que governou com mãos de ferro, diga-se de passagem, a República Islâmica por mais de 3 décadas e supervisionou uma era de dura repressão interna e confrontos com os Estados Unidos e Israel, morreu após o ataque israelense em Teherã.
quando seu complexo foi reduzido a escombros, disse um alto funcionário israelense à Fox News. E, gente, olha só isso aqui, ó. Os iranianos estão comemorando no mundo inteiro. Enquanto aí se espalham os relatos da morte do líder supremo, o Ali Khamenei, os iranianos comemoram em todo o Irã. Mas não é só lá não, eles estão comemorando no mundo inteiro. Olha aí, ó. Olha a celebração, pessoal com a bandeira do Irã, pulando, dançando, comemorando, celebrando. Tem vários vídeos na internet. Gente, eu abro o meu X, só dá isso agora, só dá esse tipo de vídeo. Aí, ó. Olha só. Olha só, haja comemoração, ó. Mais. Aí na Itália, ó. Iranianos na Itália comemorando, celebrando. Dançando, celebrando, comemorando. Esses aqui, ó, estão na Plaza Galvani em Bolonha. É isso aí, pessoal. Mas um cristão pode comemorar a morte de alguém? Gente, pensa numa situação em que um bandido tenta matar o seu pai, o seu filho. Mas aí, o seu pai ou seu filho revida e mata ele. Como cristão, a gente não fica feliz com a morte de ninguém, mas fica feliz com a salvação de pessoas, ainda que seja por meio da morte de quem produz um imenso mal. Tem toda uma teoria cristã sobre a guerra justa. A teoria cristã da guerra justa é uma reflexão ética que foi desenvolvida principalmente por teólogos como Santo Agostinho lá atrás e depois sistematizada por São Tomás de Aquino. Ela procura responder a seguinte questão: quando, se é que alguma vez, é moralmente permitido a um cristão participar de uma guerra e, consequentemente, matar os adversários nessa guerra? A base aí é uma tentativa de equilibrar dois princípios bíblicos. De um lado, um chamado do cristão à paz, que a gente vê, por exemplo, em Mateus 5,9, em Romanos 12,18. E de outro lado, compatibilizar isso com o chamado que existe lá em Romanos 13, lá em Romanos, livro que Paulo escreveu aos Romanos, em que ele chama, nesse texto, o Estado a responsabilidade de conter o mal. Ele diz que o Estado carrega a espada contra o mal e deve também recompensar o bem. Está lá em Romanos 13, versículos 1 a 4. Depois você olha lá. A ideia básica aqui, gente, é que a guerra nunca é um bem, mas ela pode ser moralmente tolerável ou justificável quando ela objetiva conter um mal maior e restaurar a justiça. A Igreja Católica, ela abraça oficialmente essa doutrina como um último recurso trágico, possível em casos aí de legítima defesa. Os protestantes, os evangélicos também em geral, eles também aceitam a ideia da guerra justa. Tem uma série de critérios aí da guerra justa, como uma causa justa, uma autoridade legítima e uma intenção correta, tem que ser o último recurso, tem que usar proporcionalidade, tem que ter uma chance razoável de sucesso, não pode atacar civis deliberadamente, a força deve ser usada de forma proporcional, também distinguindo combatentes e inocentes. E lembre-se que o Irã oprime mulheres, enforca homossexuais, executa dissidentes, persegue cristãos e judeus, financia grupos terroristas como o Hezbollah e o Hamas, desenvolve armas nucleares de destruição em massa para atacar e dizimar Israel, é declaradamente o objetivo deles, e se tornar uma ameaça não só para Israel, para todo o mundo. Diante disso, como cristão, hoje é dia de celebrar, não a morte, mas a vida. Alguns dias atrás, Lula disse em um comício na frente de uma claque que se o Donald Trump estiver trucando, ele vai gritar 6. O que o Lula não sabia é que o Donald Trump acaba de gritar 12 com 4 zaps na mão. Eu não costumo fazer vídeos longos. Talvez esse vai ser um pouco mais longo que o normal, mas eu te peço para que você assista até o final. Você não vai se arrepender. Esta é talvez a maior bomba que o Donald Trump está jogando contra não só Lula, mas contra todo o sistema que se apoderou desse narco-estado que se transformou o Brasil. Veio uma bomba para destruir todo o sistema. Mas antes, eu preciso contextualizar o porquê que o Trump acabou de fazer é uma bomba para o sistema brasileiro. Vamos ver isso aqui, ó. O PT tinha diálogo com nós cabuloso, preso do PCC grampeado. Ao longo da história, ficou inquestionável a aproximação do PT, da esquerda e de facções criminosas do narcotráfico. O PCC sendo uma das principais dela. O PT, o PCC e a morte de Daniel. Segundo Marcos Valério, a aproximação do partido com a organização criminosa começou nos anos 2000. Marcos Valério relata a relação do PT com o PCC. Aí vai, Moraes determina censura a reportagem sobre o suposto elogio de Marcola a Lula. Marcola, o chefe do PCC. E por que eu estou mostrando tudo isso?
Por exemplo, visita da dama do tráfico no governo, do Comando Vermelho, o PT indo em áreas completamente dominadas pelo PCC e pelo Comando Vermelho, sem polícia nenhuma. Flávio Dino também entrando em área do Comando Vermelho. Visita do Lula à favela do Moinho, articulado com ONG ligada ao PCC. Por quê? Que de repente se tornou importante a aproximação do PCC, do PT e do sistema. O PCC hoje não é apenas aquele grupo de pessoas com fuzil na mão em áreas dominadas pelo narcotráfico. O PCC hoje tem advogado, tem procurador, tem deputado federal, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, ministros e até mesmo figuras da mais alta cúpula do judiciário brasileiro. O PCC hoje domina o Estado do Brasil. Qual é a relevância disso? Vamos lá, agora eu trago para vocês isso aqui, ó. O Brasil diz aos Estados Unidos não classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Os Estados Unidos veio aqui para avisar o governo brasileiro que eles estariam, a partir daquele momento, considerando o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Eles passam a ser considerados como grupos terroristas. Qual é a relevância disso? Isso foi uma notícia, você deve ter visto, saiu em toda a imprensa, e aí o governo saiu em defesa do PCC e do Comando Vermelho. Lula mandou emissários falar com o governo americano, implorando para que eles não passassem a considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Por quê? Não é só porque eles são amigos do PCC e do Comando Vermelho. A partir do momento em que o governo americano começa a considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupo, o Donald Trump tem às suas mãos uma artilharia muito mais pesada contra o estamento brasileiro. Falando até mesmo do Pentágono. Então, pega isso aqui para você. O governo de Israel acusa a PCC de usar banco digital e criptomoedas para financiar terrorismo. Depois disso, saiu um relatório do Mossad, no Israel, mostrando como que o PCC hoje usa fintechs para lavar dinheiro e financiar Hezbollah, Hamas, Houthis, Israel Islâmica, Jihad Islâmica, que são os principais 4 grupos do mundo hoje. Agora, saiu uma notícia que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui acabou de sair no The New York Times. Eu vou ler traduzindo para vocês, tá? O presidente Trump assinou uma diretiva secreta no Pentágono para começar a usar a força militar contra certos cartéis de grupo da América Latina que a sua administração considerou como organizações de acordo com pessoas próximas ao assunto. A decisão de trazer o exército, o militar americano, para dentro da luta é o passo mais agressivo até agora numa campanha escalada dessa administração contra os cartéis. É um sinal de que o Donald Trump continua com muita vontade de usar as forças militares para executar o que primariamente pode ser considerado como o enforçamento da lei, né? A ordem provê a base oficial para ações militares diretas no mar e em território estrangeiro contra cartéis. Vou te explicar agora. A partir do momento que o governo americano reconhece de forma oficial o PCC e o Comando Vermelho como um grupo terrorista, ele pode agora tomar ações militares direcionadas contra esses grupos terroristas, tanto no mar quanto em território estrangeiro. Ele está avisando o Brasil, a partir de agora, nossas ações militares terão a possibilidade de executar operações dentro do território contra esse grupo, que é o PCC e o Comando Vermelho, que se tornou um câncer no mundo. Nós tivemos recentemente o presidente da Argentina dizendo que o PCC já está invadindo a Argentina, o PCC já está na Europa e o PCC já tem ramificações dentro dos Estados Unidos. O Comando Vermelho, o PCC, esses grupos amigos do governo que financiam políticos da esquerda, agora se tornaram alvos do exército americano. Só para você entender a gravidade disso, sabe esses ataques cirúrgicos que acontecem em países do Oriente Médio que financiam e protegem grupos terroristas, como no Líbano, no Irã recentemente, com aquelas bombas, na Síria, esses lugares que apoiam, protegem, escondem grupos terroristas, esses governos, eles agora terão que aguentar, eles aguentam os Estados Unidos fazendo invasão e ataques diretos, mísseis teleguiados em quartéis generais em áreas que são de controle desses governos.
Preste atenção no que isso significa, só pra você entender por que esse vídeo é mais longo. Essa ordem que o Donald Trump assinou, que agora ele reconhece os grupos, as facções criminosas da América Latina, como o PCC e o Comando Vermelho, como grupos terroristas, dá a ele agora a prerrogativa de mandar ações militares, mísseis teleguiados de precisão cirúrgica, contra agentes do PCC e do Comando Vermelho. Olha, presta atenção nisso. Ele vai agora em cima justamente da base da esquerda, que nós todos sabemos, a esquerda é financiada pelo narcotráfico, né? O Marcola faz declaração de apoio ao Lula, o PCC diz que tem diálogo cabuloso, e tudo isso que eu acabei de mostrar pra vocês, né? Tudo isso que eu acabei de mostrar pra vocês aqui, ó. Não precisa de falar mais. Como que vai fazer? Gente, o PCC tem gente, tem advogado, tem juízes, tem promotores, procuradores, tem deputados federais, tem senadores. O PCC domina o Brasil e agora o PCC arrumou uma briga gigantesca. Donald Trump acabou de gritar 12 e apresentar 4 zaps na mesa. Não tem como. Eu sinceramente, esta notícia hoje é a notícia que está aterrorizando a esquerda brasileira. Eles vão perder o seu principal base de sustentação, que é o narcotráfico, que são as facções criminosas. Cara, esse povo foi arrumar briga com alguém que vocês não estão entendendo, que não arruma briga com Donald Trump. E te digo mais, quem vai ficar morrendo de medo agora, e muito provavelmente o tráfico vai diminuir, esse pessoal vai debandar, a esquerda vai enfraquecer antes mesmo da primeira ação ser executada. Talvez não entendeu a carta do Donald Trump. O Donald Trump, ele deu um aviso de que pode entrar aqui dentro do Brasil, prender quem for necessário e salvar o presidente Bolsonaro. Você acha isso uma utopia? Não, isso não existe, Alberto. Isso não pode acontecer. Pois eu vou te mostrar. Diversos países onde os Estados Unidos invadiu, prendeu quem tinha que prender, salvou quem tinha que salvar e saiu fora. Eu vou te mostrar dados, informações publicadas. Não tem nada inventado. Se você não viu o que o Donald Trump falou, se prepare, porque a coisa ficou feia demais, porque ele manda uma carta aberta pro presidente Bolsonaro, o Lula vem à noite e dá uma varada na água. O bicho vai pegar. Eu vou pedir para você me ajudar a dar o seu like, a compartilhar, porque essa notícia aqui, ela é explosiva. Quando você ver os dados que eu vou te mostrar, você vai falar, ainda bem que isso realmente vai acontecer. Se prepare, Brasil, nós estamos vivendo um momento histórico na nossa nação, que tudo pode mudar daqui pra frente. Mas eu preciso que você deixe o seu comentário aqui e que você venha junto comigo para que a gente possa levar essa informação para outras pessoas, tá bom? Que está na sua tela, foi a carta de Donald Trump. Foi a carta. A carta, ela está dizendo, preste atenção porque agora você vai entender o que vai acontecer com o Brasil. A carta, ela está dizendo assim, ó, ao honorável presidente Jair Bolsonaro. Ele fala, ex-presidente da República Federativa do Brasil. Eu vi o tratamento terrível que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto virado contra você. Este julgamento deve terminar imediatamente. Guarde bem esse número. Nessa semana, a rejeição histórica do Senado ao indicado de Lula para o STF abre o caminho para uma revolução silenciosa no Judiciário. Ao que tudo indica, a oposição derrotará o PT nas eleições e o novo presidente da República poderá indicar até 6 novos ministros para o Supremo, constituindo uma nova maioria conservadora no tribunal, deslocando o eixo do poder para a direita e realinhando a justiça com a esmagadora maioria da opinião pública. Isso porque, nos últimos anos, o STF tem se colocado em oposição à vontade popular em matérias fundamentais, como o direito à vida, a liberdade de expressão e o combate às drogas e à criminalidade. Alguns exemplos. Segundo o Datafolha, 75% das mulheres brasileiras são totalmente contra o aborto, ou pelo menos contra novas exceções na lei que autorizem essa prática. Mas hoje a maioria do STF acredita que o aborto deveria ser legalizado. Já segundo a Paraná Pesquisa, 6 em cada 10 brasileiros têm medo de sofrerem punições por expressarem suas opiniões. Talvez porque o STF tenha reinstituído a censura prévia no Brasil e esteja investigando e perseguindo críticos ao tribunal. Finalmente, segundo pesquisa da CNT-MDA, 67% dos brasileiros, assim como o Congresso Nacional, eram contra a descriminalização do porte de maconha. Mas o STF já superou essa discussão e caminha para estender o seu entendimento para drogas mais pesadas, o que sempre foi a intenção do tribunal, como revela essa fala reveladora do ex-ministro Luiz Roberto Barroso. A primeira etapa deve ser a descriminalização da maconha.
Mas não é descriminalizar o consumo pessoal, é mais profundo do que isso. A gente deve legalizar a maconha. Produção, distribuição e consumo. Tratar como se trata o cigarro, uma atividade comercial. E se der certo com a maconha, aí eu acho que deve passar para a cocaína. Aliás, o ex-ministro Barroso é a chave para entender o que está acontecendo no Supremo. Foi sob a sua presidência, entre 2023 e 2025, que o STF se tornou mais político, mais partidário e, naturalmente, mais impopular. O Judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Segundo Barroso, o STF deveria desempenhar um papel contramajoritário e atuar como uma vanguarda iluminista, empurrando a história quando o processo político não é capaz de fazê-lo. Traduzindo, o STF deve assumir o papel do Congresso e do governo quando achar que o país não está caminhando na direção certa, mesmo que isso contrarie a vontade da maioria. E essa é a realidade dessa ditadura da toga. No Brasil de 2026, o poder não emana mais do povo, mas sim dos tribunais. Contudo, ironicamente, a aposentadoria precoce do Barroso, combinada com a rejeição do Senado ao Messias, somada às investigações do caso Master e turbinada pela provável derrota do PT nas eleições, criou as condições para uma transformação sem precedentes do Supremo ao longo dos próximos 4 anos. O presidente do Senado já disse que não vai mais pautar a sabatina até as eleições. Então, nesse cenário, o futuro presidente da República daria a indicação correspondente à vaga do Barroso, além das indicações referentes às cadeiras de Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Só aí já são 4. Mas com a vitória da oposição em 2026, a presidência da casa tende a se inclinar para a direita. E aí, por impeachment, caem os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Ou seja, estamos vislumbrando, num futuro próximo, 6 novos ministros para o STF. É mais que uma reforma, é uma faxina. E caberá ao novo presidente indicar juristas imparciais e apartidários, que não se enxergam como agentes políticos e não vão abusar do seu poder, perseguindo, censurando, interferindo nos outros poderes. Claro que esse é o melhor dos cenários, mas o resultado final desse processo está em algum lugar entre onde nós estamos agora e 6 novos ministros decentes para o STF. 6. Por hora, vamos sonhar com esse número. Tem que ser uma mulher negra. Não, o governo não está nem aí para isso. Tem que ser uma professora acadêmica. Tem que ser homem ou mulher que já tenha sido validado pelo Senado e hoje ocupa uma vaga em algum tribunal aqui de Brasília. Tá todo mundo nessa onda do tem que ser, tentando mesmo influenciar uma escolha que é do presidente da República sobre quem será o próximo indicado ao Supremo Tribunal Federal. Lá dentro do Palácio do Planalto, auxiliares da presidência dizem que Lula está no compasso em espera. Ele quer avaliar outras variáveis, outras questões antes de fazer essa indicação. E uma destas questões é movimentar as peças dentro do governo. Será que Jorge Messias seguirá na AGU? Ele poderá ir para o Ministério da Justiça e ocupar o lugar de Wellington César? Tem muito crítico da gestão do ministro da Justiça e da falta de atuação dele em campo para pedir votos para Jorge Messias, que tem reclamado lá para dentro do Palácio do Planalto. Mas o quanto disso vai surtir efeito mesmo nas escolhas do presidente Lula? A ideia é, antes de vir com o próximo indicado, é organizar o jogo para dentro da casa. O próprio Jorge Messias externou a Lula que estava muito chateado, decepcionado com o resultado que obteve nesta última semana no Senado Federal e que talvez ele não conseguiria seguir por mais tempo à frente da AGU, a Advocacia Geral da União, por ter que conviver com algumas pessoas, tanto do Parlamento quanto do Supremo Tribunal Federal, que, de maneira evidente, trabalharam contra a indicação dele ao STF. Mas ele também tem dito a seus interlocutores, com quem a gente conversou, que está em paz. Ele ainda não decidiu qual vai ser o próximo passo. O presidente Lula falou para ele pensar mais. Então, nos próximos dias, a gente vai esperar o Messias se reabilitar, né, se restabelecer depois deste forte baque. O governo vai observar como mexer com as peças para dentro da casa antes de vir, de fato, com o nome do próximo indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal. Em meio a tantos, tem que ser uma questão aí pacificada, que tem que ser alguém que conte com a maioria de votos do Senado Federal.